Bom dia. Bom, gente, eu queria inicialmente agradecer o Cláudio Mendonça pelo convite, dizer que é uma feliz oportunidade a gente estar aqui, né, discutindo esse tema tão importante que gira em torno da avaliação educacional, que é a equidade e a qualidade da educação e o que esses indicadores estão dizendo sobre a nossa realidade, né? Bom, eu vou me sentir numa situação muito confortável. Eu vou iniciar minha fala no lugar de professora da rede pública, 22 anos, professora da rede pública do estado de Minas. Passei por uma experiência como diretora de escola, cheguei a secretária municipal de educação e hoje eu coordeno o CAED. O CAED é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora. O CAED vem desenvolvendo com o Rio de Janeiro, com a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, desde a época do Cláudio secretário, que depositou todo o voto de confiança ao CAED, a avaliação externa, né, do programa Nova Escola, e hoje do SAERJ, não só no estado do Rio, como no estado de Minas, do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e estamos entrando agora no Espírito Santo. Bom, gente, e também eu acho que eu vou falar de um lugar que é muito igual ao de vocês. A gente acredita, né, que a educação é algo muito complexo. Eu acho que é bom a gente situar um pouco antes de começar a trabalhar com os indicadores, para a gente perceber que lugar que a gente pensa, né, e o que a gente tem em comum, para até entender o que a minha fala pode contribuir com a gestão de vocês. Bom, a gente acredita que a educação é algo muito complexo, não é verdade? Que vários fatores interferem na educação. Seja ele extraescolar, vamos pensar alguns fatores extraescolares que vocês acham que podem interferir no desempenho do aluno. Fala qualquer um. Socioeconômico, outro. Político, familiar, não é isso? As relações familiares, o capital social, o capital cultural, vários fatores interferem nesse desempenho. Mas também nós vamos falar que tem alguns fatores intraescolares que interferem no desempenho, não é? Me fala algum desses fatores. Vamos parar para pensar comigo. Que fatores dentro da escola que interferem nesse resultado? No desempenho escolar. Burocracia na escola, o relacionamento, falta de professor, qual outro? Falta de liderança do diretor, gestão escolar é um dos fatores que mais interferem no desempenho. O compromisso com o professor com a aprendizagem, a sua formação, né? Então as pesquisas têm mostrado o seguinte, olha, 65% está relacionado ao fator extraescolar. Tem um compromisso político com a sociedade. Mas 35% tem os fatores intraescolares. Esses fatores podem fazer essa diferença, tá certo? Então, a gente acredita nisso, que essa complexidade toda que eu estou dizendo, em termos dos fatores extras e intraescolares, elas estão atreladas a um desempenho. E quando você começa a pensar num desempenho escolar, né, o Cláudio falou no início, olha, a avaliação no Brasil está praticamente consolidada, desde a década de 90, né, com a implementação do SAEB. O SAEB começou a mostrar, todo mundo aqui entende o SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Ele foi implementado no início de 90, né, até 99, até 93, 95, a última avaliação, o SAEB só tinha um objetivo, verificar se o currículo estava sendo cumprido, uma questão mais curricular em uma amostra de escolas. A partir de 97, 99, o SAEB implementou uma matriz de referência para avaliação, né, onde que nessa matriz todos os descritores apresentam o que é avaliado, e a partir de 2005 ele deu um salto. Ele, olha, de vez de ser amostral, de vez de eu dar um retrato geral, eu começo a entrar na escola, porque é na escola que faz a diferença. Ele começa a ter uma avaliação censitária, que é aí a Prova Brasil, que vocês participam de uma forma. Bom, eu vou voltar nessa questão da complexidade. Quando eu digo que vários fatores interferem, vocês vão dizer, poxa, mas como então que esse desempenho é medido?
Como que isso é medido? Né? O aluno do Rio, no mesmo coisa no Ceará, se o pessoal vai e faz o teste lá no Ceará, ou o aluno aqui com o aluno do interior, da zona urbana, da zona rural, né? Quanta diversidade tem no estado, imagina quanta diversidade no Brasil. Olha, gente, quando pensa no desempenho escolar, de uma avaliação externa, o que está em foco são as habilidades básicas e essenciais que o aluno precisa ter vencido em determinadas etapas de escolaridade. Quer ver? Eu vou falar de cara com vocês. Quarta série, quinto ano, né? Do ensino fundamental de 9 anos. As habilidades básicas em matemática, que o menino, vocês vão falar para mim, não importa onde ele está, ele tem que sair sabendo. Fala para mim. As 4 operações fundamentais, processo operatório. Não tem como, não é isso? Ele não pode sair sem saber identificar, localizar, classificar e seriar. Eu fui para o lado da matemática sem querer, né, gente? Porque minha área é matemática e eu vou, né? Comparar. Então, vamos identificar, localizar, né? Classificar e comparar. Ter noção de espaço e tempo. Identificar uma informação, ler uma informação básica num gráfico de coluna e tabela. Vocês podem dizer para mim aonde nesse país o menino pode terminar 5 anos de escolaridade sem saber isso? Tem. Né? Mas termina, é o que ela disse. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente pensa numa avaliação de desempenho nesse nível, toda a questão da complexidade foi por água abaixo. Nós não estamos falando em complexidade. Nós estamos falando em condição mínima, porque se eu não der condição mínima para esse aluno, nesse processo, para essa criança, né, o que a gente está fazendo? Contribuindo cada vez mais para uma exclusão social. E o abandono, e a repetência, e a evasão, né, é expulsar o aluno da escola. Imagina vocês se eu ficarem aqui a manhã toda, conversando com vocês virarem para o Cláudio e falarem, Cláudio, não traz mais essa mulher não entendi nada que ela falou. Não faz sentido. Imagina um menino na escola o tempo todo, com esses 5 anos, né? 5 anos, muito tempo na escola, e ele não conseguir desenvolver essas habilidades em matemática, e como não saber decodificar palavras, associar palavras à imagem, decodificar frases, ler uma informação simples, num texto simples, uma informação explícita. Ele é o melhor jogador do mundo, que é o melhor jogador do mundo. É isso que está se cobrando nas séries iniciais. Então, quando eu disser desempenho escolar, quando eu disser com vocês, esses são os indicadores de desempenho do SAEB, agora vocês vão entender do lugar que eu estou falando. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a trabalhar com os indicadores, vou fazer uma rápida apresentação. A gente vai tentar conjugar isso com a ideia e com a realidade da escola e também em nível de gestão municipal ou gestão estadual, né? O que os gestores podem fazer. E depois a gente dá um tempinho para a gente conversar. Tá legal?